Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros nos Estádios e hoje, sexta-feira, dia 26 de janeiro, eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites dela. Ei, ei, ei. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Prepárate! Let me see you jump! Time, sexta-feira eu tenho 8 partidas e eu vou tentar trazer o melhor pra vocês. Então, se puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com o amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou agora e gostar, depois se inscreve no canal. Sempre lembrando, 50 ou mais comentários, amanhã eu deixo o bilhete, mini bingo ou bingo pra vocês. Tá combinado? Antes da primeira análise, aquele resumo rápido da rodada de ontem. Bora lá. Bora lá, aquele resumo rápido da rodada de ontem. Começando aqui por Pacers em 76ers. Pacers venceu, infelizmente deu red, né? Quem buscou aqui a vitória do 76ers redou, mas Joel Embiid bateu a linha de pontos baixo. Linha de pontos baixos pro Embidão, deu green. Wizards e Jazz, aqui bateu tudo, né? O Jazz venceu, o Markkanen pegou 7 rebotes e bateu a linha de pontos baixos também. Nets e Timberwolves, eu vou falar pra vocês, eu assisti o último quarto desse jogo, que raiva! O Timberwolves, ele tava ali com 91 pontos e faltava 6, 7 minutos de jogo ainda. Os caras conseguiram errar consecutivamente uns 8, 9 ataques, entendeu? E depois no final do jogo, o Michael Bridges ainda teve 2 lances livres, ele podia empatar, iria para a prorrogação e teríamos a chance aqui do Timberwolves bater a linha de 103,5, mais de 103,5, ou seja, 104 pontos. Infelizmente, aqui deu red 96 pontos, o final do último quarto nojento por parte do Timberwolves. Heat e Celtics, deu green. Knicks e Nuggets, o Jalen Brunson não atingiu a linha de pontos baixos, porém, o Nikola Jokic bateu o duplo-duplo. Eu vou falar, hein, ele ainda se lesionou no segundo quarto, tomou-lhe uma dedada no olho, saiu, mas ainda bem que ele voltou e o duplo-duplo foi batido, o bilhete bateu, porque o nosso bilhete era a linha de pontos baixo do Embidão com o duplo-duplo, double-double do Nikola Jokic. E para fechar os jogos da madruga, aqui que a gente teve aqui, Warriors versus Kings, bateu o handicap positivo para o Kings, nem precisou porque o Kings venceu. Lakers e Bulls, aqui bateu as duas entradas. Linha de pontos baixo para o Kobe White, duplo-duplo, double-double para o Anthony Davis. Fechou? Bora lá, primeira análise. Bora lá, primeira análise, 21 horas, jogo do Hawks contra o Mavericks. Time, aqui uma informação importante, tá? Pelo lado do Hawks, Trae Young e Capela são dúvidas. E pelo lado do Mavericks, o Irving é dúvida. Ou seja, o que eu quero trabalhar aqui? Pelo lado do Mavericks, eu geralmente opero uma linha de pontos baixo para o Luka Doncic. A linha de pontos baixo dele para essa noite está em 27,5, ou seja, ele fazendo 28 ou mais pontos. Dos 10 últimos jogos, 28 ou mais pontos, ele bateu em 9 partidas, tá bom? Linha de pontos baixo para o Luka Doncic. Agora eu vou falar uma coisa com vocês. Se o Irving não jogar, a gente pode pensar também num duplo-duplo, double-double pro Luka Doncic, porque aí provavelmente ele vai fazer um número expressivo nas assistências, tá bom? Então assim, o Irving jogando, linha de pontos baixo, Luka Doncic. Se o Irving não jogar, além dessa linha de pontos baixo, a gente pode pensar também num duplo-duplo, double-double, Luka Doncic. Fechou? Bora lá, 21 horas, jogo do Hornets contra o Rockets. Time, aqui o seguinte, eu vou trazer para vocês 2 jogadores do Rockets que eu geralmente venho operando aqui nas linhas que eu vou passar, tá bom? Vamos lá. Alperen Sengun, linha de pontos baixo, para essa noite está em 18,5, ou seja, ele fazendo 19 ou mais pontos. Dos 10 últimos jogos, essa linha bateu em 9 partidas, tá legal? Linha de pontos baixo, Alperen Sengun. E pelo lado ainda do Rockets, eu também quero trabalhar aqui com vocês no Fred VanVleet para bola de 3 pontos. Ele geralmente guarda pelo menos 2 bolas de 3, tá bom? Dos 10 últimos jogos, 2 bolas pelo menos de 3 pontos, ele guardou em 9 partidas. Aí você pega essa odd e faz um bilhetinho duplo. Linha de pontos baixos para o Alperen Sengun e 2 bolas de 3 pontos para o Fred VanVleet, ambos os jogadores dos Rockets. Fechou? Bora lá, 21 horas, jogo do Pacers contra o Suns. Time, aqui o seguinte, o Pacers jogou ontem contra o 76ers, jogo bem difícil.
vem de um back-to-back. O Suns descansou ontem, até porque a última partida contra o Mavericks foi dia 24. No momento que eu gravo esse vídeo, pelo lado do Suns, a gente tem confirmado aqui o Devin Booker, Kevin Durant e também o Bradley Beal. Pelo lado do Pacers, o Tyrese parece que não joga. Eu tenho uma odd em pré-live de 1.50 a 1.54. Eu vou buscar a vitória do Suns. Fechou? E bora lá. 21h30, jogo do Raptors contra o Clippers. Clippers, Kawhi Leonard, Paul George, Harden, Westbrook. É uma equipe muito interessante e cresceu muito na temporada. Por esse motivo, já vejo aqui um favoritismo para o Clippers vencer, tá legal? Odd de 1,30, de repente para um bilhete duplo. Pelo lado do Raptors, eu geralmente trabalho com R.J. Barrett, jogador interessante que vem pontuando muito bem. A linha de pontos baixo para hoje do R.J. Barrett está em 16,5, ou seja, ele fazendo 17 ou mais pontos. Dos 10 últimos jogos, 17 ou mais pontos, ele bateu em 8, tá bom? Então aqui eu busco a vitória do Clippers e uma linha de pontos baixos para o R.J. Barrett. Fechou? E bora lá, 22 horas, jogo do Grizzlies contra o Magic. O Grizzlies continua com os mesmos problemas. Ja Morant não joga mais na temporada, Desmond Bane está fora, Marcus Smart está fora. O problema é que depois que esses caras não estão jogando, o Grizzlies começou a vencer vários jogos, tá legal? Em pré-live, eu gosto mais da equipe do Orlando Magic. Mas, como o Grizzlies vem jogando muito, com uma equipe muito rápida, mercado de resultados aqui eu tô fora, tá legal? Mesmo gostando mais do Magic. Pelo lado do Magic, eu posso trabalhar nessa noite com o Paolo Banchero. Linha de pontos baixo dele está em 15,5, ou seja, ele fazendo 16 ou mais pontos. Dos 10 últimos jogos, ele bateu essa linha em 9 partidas, tá bom? 16 ou mais pontos. E também, jogador Marcos para assistência, 3 assistências para o Banchero é interessante. E aí você pega essa odd e complementa no seu bilhete. Dos 10 últimos jogos, 3 ou mais assistências para o Paolo Banchero, ele também bateu em 9 partidas. Fechou? Linha de pontos baixo e 3 assistências para o Paolo Banchero. 22 horas, jogo do Bucks contra o Cavaliers. Time aqui o seguinte, no momento que eu gravo esse vídeo, agora são quase 7 da manhã, Giannis Antetokounmpo é dúvida pelo lado do Bucks. Se o Giannis jogar, eu vou buscar a vitória do Bucks. Odd de 1.50 a 1.47. Venho buscar a vitória do Bucks se o Giannis Antetokounmpo estiver em quadra, tá bom? E também, com o Giannis em quadra, a gente pode explorar um duplo-duplo para ele. É um cara que geralmente faz 10 ou mais pontos, né? Deixa eu colocar a tela correta, agora sim. 10 ou mais pontos, 10 ou mais rebotes e também, nos últimos jogos, veio bem nas assistências. Duplo-duplo, double-double, Giannis Antetokounmpo. Se você está chegando aqui agora e não sabe o que é um duplo-duplo, é quando um jogador atinge 10 ou mais em 2 itens, 2 quesitos. E o Giannis, geralmente, bate 10 ou mais pontos e 10 ou mais rebotes. Por esse motivo, ele geralmente bate esse duplo-duplo. Pelo lado dos Cavs, o Jarrett Allen pode ser um cara interessante também para um duplo-duplo, porque ele pontua de forma constante, 10 ou mais pontos, e também geralmente pega 10 ou mais rebotes. Duplo-duplo, double-double, Jarrett Allen, atleta dos Cavs. Fechou? 22 horas, jogo do Pelicans contra o Thunder. Time, acho um jogo extremamente equilibrado, tá? Pelo lado do Thunder, a gente geralmente opera o Shai para pontos baixos, tá legal? A linha de pontos baixo para a noite de hoje está em 26,5, ou seja, o Shai fazendo 27 ou mais pontos. Dos 10 últimos jogos, 27 ou mais pontos, ele bateu em 8 partidas, tá legal? Linha de pontos baixo para o Shai, mais de 26,5, ou seja, ele fazendo 27 ou mais pontos na noite de hoje. Pega essa odd e faz um bilhete duplo. Fechou? Bora lá, 23h30, jogo dos Spurs contra o Blazers. Time, Spurs, Victor Wembanyama, tá certo? A linha de pontos baixo do Victor Wembanyama está em 17,5, ou seja, na noite de hoje ele fazendo 18 ou mais pontos. Ele geralmente bate essa linha, tá bom? É o que eu vou trabalhar. Linha de pontos baixo para o Victor Wembanyama, mais de 17,5, ele fazendo pelo menos 18 pontos na noite de hoje. Pega essa odd e monta numa duplinha. Fechado? Bora lá, time, hora do bilhetinho, hora mais aguardada aqui do vídeo. Uma coisa interessante, se você ainda não participa do nosso grupo VIP, eu vou deixar um link aqui na descrição. Por apenas R$19,90 por mês, você recebe todas as nossas entradas
através do Telegram na palma da sua mão. E se você não gostar, fica tranquilo. Testa por 7 dias. Não gostou, pede o cancelamento que nós devolvemos o seu dinheiro, tá bom? Vamos lá. Como é que ficou nosso bilhete para hoje? Jogo do Suns contra o Pacers, handicap mais 3,5 Suns. O Suns pode perder até por 3 pontos de diferença, que a gente tem green. Se o Suns perder por 4 ou mais pontos de diferença, é red na operação. Jogo do Mavericks contra o Hawks, Luka Doncic para fazer pelo menos 28 pontos, mais de 27,5. Se tudo der certo, odd de 1,61. Vídeo de ontem, batemos mais de 50 comentários, então toma bingo agora para vocês. Time, como é que ficou o nosso binguinho? Lembrando, o bingo sempre é mais difícil, o risco é maior, por esse motivo diminui a stake, troco do pão, tá bom? Vitória do Clippers contra o Raptors, vitória do Bucks contra o Cavaliers, vitória do Magic contra o Grizzlies. Se tudo der certo, odd de 2,86. Fechado? Acho que é isso. Boas operações, que seja uma noite de muitos greens. Te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!